Bom dia, bom dia. Eu tive que comecei, mas caiu aqui, teve um erro, não sei o que aconteceu com o Instagram aqui, acabou que eu perdi o que eu tinha falado, né? Mas bom dia para vocês. Vamos começar essa live. Hoje o tema será doenças psicossomáticas. Eu e a Esther, vou esperar a Esther aparecer aqui para mim estar falando com ela. Tô chamando ela, peraí. Vamos dar um tempinho aqui para vocês entrarem. Quem for entrando aí vai dando um alôzinho, vai dando um oi aí, pessoal. Espero que estejam todos bem nesta terça-feira. Aqui em Cascavel hoje o dia amanheceu bonito. Ontem choveu, a chuva foi bom, a chuvinha, a gente estava precisando da chuva. E hoje está uma temperatura agradável. E manda um oizinho aqui para mim, Esther. Manda um oi aqui para mim. Bom dia, Débora. Tudo bem? Hoje o tema será doenças psicossomáticas. Eu vi que você estava antes na outra transmissão, mas caiu. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu tô com o Wi-Fi e mais os dados do celular e deu um bug aqui e caiu. Vamos esperar. Esther, cadê você, mulher? Aparece aí. Então, o que vai ser o tema hoje, gente? Doenças psicossomáticas, né? As doenças psicossomáticas que todo mundo já sabe, né? Que é a somatização, as doenças que aparecem no nosso corpo, né? Muitas vezes as doenças elas aparecem como uma sinalização, né? Sinalizando pra gente que ou tem alguma coisa errada aí, não tá, você tá acelerando demais, ou tem alguma coisa que não tá legal, tá fazendo coisa demais, né? E tem algumas literaturas, tem alguns autores que retratam muito bem isso daí, né? Mas isso não é coisa da ciência moderna, não. A psicossomática começou a ser discutida assim no começo do século XX, em 1900, assim, 1901, através de um médico chamado George Grodeck. Ele era um alemão, né, já faleceu, mas ele trabalhava na mesma linha do Freud, né, na psicanálise. O Freud queria saber ali sobre a mente, o que levava, né, no começo do século, as mulheres à histeria, o que estava acontecendo, e ele procurava saber mais da parte psicanalítica comportamental. Já o Grodeck, ele partiu para a parte da psicossomática, quer dizer, que a doença ela aparecia a doença ela aparecia por um motivo, mostrar para o corpo o que tinha alguma coisa errada. E para o Grodeck, a doença ela aparece para te salvar. Na visão do Grodeck, a doença ela aparece para salvar você, ou da loucura ou da morte. E o Grodeck também falava que toda doença ela tem a sua raiz em traumas emocionais infantis não resolvidos, né? Então ele falava bastante sobre isso, e na psicossomática é isso que abrange. Peraí, gente, vou ver o que está acontecendo com a Esther, que ela não aparece. Será que ela tá achando que a live é no perfil dela? E é no meu hoje? Esther, cadê você? Aparece? Peraí, gente, deixa eu mandar uma mensagenzinha pra ela aqui. Eu tô mandando uma mensagem pra ela aqui. Então, e aí o que acontece? A criança, né? Eu venho sempre falo, em outras lives também já falei com a Esther, que nós temos uma criança interior, né? A gente tem a nossa criança interior e quando a gente se torna adulto, quem que tem que acolher e cuidar dessa criança interior? A gente, né? Nós temos que ser o pai e a mãe dessa criança que tá lá. Ah, agora ela apareceu. Vamos lá, vamos chamar a Esther. Agora a Esther vai aparecer aqui, peraí. Aguardando a Esther. Olá!
moça. Eu tava te Bom procurando. dia. Menina, às vezes a internet oscila aqui, tem alguns horários que só por Deus. Eu comecei, daí caiu. Eu tava com a Débora assistindo. A Débora me viu no começo, daí caiu, daí eu voltei de novo, comecei a falar de novo. Só a Débora viu a falha, né, Débora? Mas eu já dei uma introdução aqui, já comecei a falar Eu sobre estava ouvindo as a nossa doenças. criança, né? Isso. E expliquei um pouquinho também que a psicossomática ela vem lá do século XX através do Grodeck, né, que é um alemão. O que é muito interessante, né? Os médicos, os principais assim médicos alemãos é que foram marcos na história da psicanalítica, né? Psicossomática. Interessante, né? Como os alemães tiveram esse feeling, né? Antes de. Bem interessante antes de todos os outros, né? Pelo menos é o que se tem registro, né? É o que se tem Se alguém, registro. falou sobre, não foi documentado, né? Mas assim, Exatamente. o, o que que a doença psicossomática, na psicossomática a gente trata, né? Na verdade, é identificar a doença e ver qual que é a causa por trás daquele motivo. A doença, pra gente, ela, na psicossomática, imagina assim, o seu corpo é o carro e a doença, ela vai ser o painel de controle. Então, a doença, ela vai sinalizar para você, igual no painel do carro, tá acabando a gasolina, ó, tem que trocar o óleo, olha a bateria. Então, você tem que olhar para a doença, não assim, ai, fiquei doente, mas o que é que essa doença quer me trazer? Está me Porque, mostrando, né? O que que meu corpo está me sinalizando aqui. porque na verdade, quem fica doente, quem tem controle do nosso corpo emocional, segundo a psicossomática e outras abordagens aí, é a criança interior, né? Então, a tua criança vai se comunicar com você adulto ficando doente, né? Então, depende do quê? A doença, ela vai aparecer como um trauma, algum trauma que você escondeu, que você acha que não traumatizou, não. Será que não traumatizou mesmo? Né? É isso que você tem que conversar e olhar para isso sem julgamento, gente. Você não fala, e a Sim. mãe. Não, não é. Não, o pai e a mãe não tem nada a ver. Quem é o pai e a mãe agora da sua criança é você. Então, é o que você está sufocando, o que você está fazendo demais, o que você está dizendo mais sim para o outro do que para você. Oi, Lu, tudo bem? Bom dia. A Lu deu oi aqui. Galera, manda aviãozinho para os É, amigos, para quem vocês acham que vai ser, né? Para quem vocês têm apreço, para quem vocês acham que essa informação, essa contribuição vai ser de grande valia. Sempre tem, né? Bom sempre dia para a tem. galera que está chegando. Vai fazer sentido para alguém, né? Sim, E o que o adulto faz? O adulto, ele comanda a mente, identifica e soluciona os traumas infantis, porque é o adulto que vai lá identificar o que está errado, e para resolver esse problema dessa doença aí, o que você vai fazer? Você vai olhar para ela, ressignificar ela, ver o que ela está trazendo para você, qual é o trauma que originou ela, porque na medicina tradicional, a que a gente tem aqui, o que a gente traz? A gente trata sintoma. Eu tenho uma dor de isso. cabeça, repete todos os dias, na mesma hora, é um sintoma. Aí eu tomo um analgésico, eu tomo um remedinho para dor. Eu só estou Pra, tratando é o que a sintoma. gente fala, né? Para colocar aquela poeirinha debaixo do tapete, para dar uma amenizada, né? Para aliviar aquela dor, né? Para Muitas adormecer, na verdade, né? Para para adormecer. adormecer. Na verdade, a gente não quer cuidar da doença, ninguém quer sentir dor, né? E é uma coisa que eu sempre falo, a dor quer ser aceita, acolhida e ressignificada. Se você não aceita a dor, não acolhe a dor e não ressignifica ela, ela vai voltar de novo quantas vezes for necessário para você parar e olhar para aquilo, o que está acontecendo. E aí o que você tem que fazer? O resgate, né? Você tem que se resgatar daquilo lá. Você tem que, às vezes, fazer uma dinâmica de constelação, que é muito legal para tratar a criança interior. Às vezes fazer uma regressão. Você vê, tem muita coisa no cardápio aí. Hoje está sendo falado assim, tem muita coisa para se fazer para Sim. resgatar. Mas quem é As quem barras, né, Márcia? As barras também são excelentes para você Teta realmente. Healing, né? A Esther trabalha com Teta Healing também, né? Sim. Teta Healing também. Sim, porque né, todas essas terapias holísticas, elas têm maneiras diferentes de curar.
né, de lidar com aquela situação e de realmente ressignificar a dor, o trauma, enfim, né? As barras são incríveis para você ressignificar crenças, né, que te limitam. Uhum. E uma coisa interessante, para vocês verem, falando um pouquinho assim não da história, né, mas por exemplo, Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, né, a medicina dos médicos em geral aí, que fazem o juramento e tudo, o que ele pregava? Tratar o doente e não a doença, né? E aí ele falava que o caminho da cura é a natureza, né? A arte da cura é a busca do equilíbrio entre a utilização da natureza com o semelhante, né? Aí se tratava muito, o médico tem que remover a doença, né? O médico não vai conseguir remover a doença. Quem remove a doença? Na verdade, a doença ela não é removida. Na psicossomática e nas terapias holísticas, o que a gente faz? A gente olha a doença como se fosse assim, a janela se abrindo, tá colocando luz aqui. Por que que você tem fibromialgia? Por que que você tem cólica? Por que que você tem endometriose? Né? Por quê? E aí tem várias. Aí a gente entra naquele. A psicossomática acaba entrando na metafísica da saúde, que tem várias literaturas do Val Capelli. Acho que ele tem 5 livros. Até te passei um ontem para você dar uma olhada do sistema Nossa, respiratório. maravilhoso aquele livro. A Cristina Cairo também, né, há mais de 20 e tantos anos, tem vários livros dela que falam, né, a linguagem do corpo no sentido disso mesmo, olhar para os sintomas, né? Por que que as costas doem? Por que que eu tô com uma cistite? Né? Por que que Uhum. apareceu essa enxaqueca? Quer dizer, o que você não resolve na mente, o corpo converte numa enfermidade, né? E você olhando para aquilo com mais atenção, né? Você começou falando sobre a criança, né? Eu me lembro que teve uma vez que eu estava fazendo essas leituras muito fortemente, muito constantemente, porque eu queria ir profundamente numa questão de alergia respiratória que eu tinha. Uhum. E que eu até já falei por aqui como que eu acabei resolvendo, enfim, foi uma série de fatores, mas falava muito, e a Cristina Caro coloca de um jeito muito interessante, que, né, quando você tem apresenta essa coriza, né, como se fosse realmente uma criança ranhenta. Pior que é verdade. E aquilo eu fiquei e falei, gente do céu, mas que bendita criança ranhenta, né? Mas é aquela postura de não crescer diante de certas Tá questões, sempre né? tá esperando que alguém venha te salvar, né? E Que quem que alguém te resolva por você, aí né? que a gente fala, tá fazendo birra, né? Você tá fazendo birra pra quem? Pra você mesmo? Que ninguém vai ali te tirar. Você é responsável por você. Essa é a parte do crescimento. É. E crescer dói, lógico que dói. Olhar para sua dor dói, mas se você não olhar para tua dor, você vai passar o resto da vida anestesiado. Aí você Com vai passar, ela, né? Ou você com ela e anestesiado com remédios. Você quer viver ou quer existir, né? Essa é a pergunta que fica. O que você quer fazer? Você quer viver ou existir? Se pergunta isso todo dia, né? Exatamente. Você que decide, não tem certo ou errado. Se faz sentido para você, tá tudo bem, mas só que tem vários sintomas, né? Por exemplo, a doença, ela vem para mostrar, ela tem na visão da psicossomática e dos metafísicos, ela vem para ou te salvar da morte ou da loucura, né? A doença, ela não vai te matar, não é. A doença, ela sinaliza, ela é lá, o botãozinho vermelho, né? Né? Aquela bandeirinha vermelha lá, olha É, aqui, né? Olha aqui para essa ó, questão. e ela tem 3 níveis, né? Ela acontece primeiro no energético, que daí a radiestesia clínica consegue pegar a doença no energético, porque você pode não acreditar, mas eu acredito que todo mundo tá aqui e acredita, né? Que nós temos os corpos sutis, né? O corpo físico, o corpo mental, o corpo astral, o corpo duplo etérico, né? Então, tem os outros corpos que você pode chamar de aura, mas a doença está lá no físico, no energético primeiro.
Daí você vai materializar aquilo. Com o quê? Com forma de pensamento, com ficar percebendo aquilo e falando, né? E falando. E suas crenças também. Ah, é porque minha mãe tem diabetes, eu também vou ter. Ah, porque meu pai tem pressão alta. Você tá buscando aquilo do campo do antepassado e botando ali para Sim. você. Uma hora aquilo vai aparecer para você tomar Não conta daquilo. necessariamente porque a sua família tem um histórico de uma doença, né, de uma hereditariedade, que você, para se sentir pertencente àquele meio, precisa ter também a mesma doença. Não, Não, você não não precisa, não faz nem precisa. sentido, né? É, Não faz é uma sentido. escolha, é uma escolha. Até isso é uma escolha. Muitos médicos hoje, né, Marci? E ontem eu estava vendo uma aula da doutora Marlene, lá do Einstein, e ela explica os corpos energéticos de uma maneira muito interessante. E hoje a gente já enxerga né, os médicos mesmo da medicina tradicional já acolhendo, já considerando os corpos energéticos e espirituais, né? Para quem ainda é muito cético, pensa que quando o embrião é formado, né? Essa vida é formada por energia de dois corpinhos, um óvulo e um espermatozoide. E a energia uma outra vida se faz através desta energia, Uhum. né? E nossos chakras, numa outra linguagem, são todos as nossas glândulas, né? Que produzem hormônios Sim. que são vitais para o funcionamento de todos os nossos órgãos. Então, é a mesma coisa. Então, para quem não acredita em chakra, acredita É só, é só acredita nas glândulas, acredita nas suas glândulas endócrinas, né? Na sua né? parte de neurotransmissores, no teu cérebro, na conexão Que neural que é o seu pura faz, energia. né? E não se acredita muito, mas, por exemplo, todo mundo acredita na glândula pineal, né? Você tem a pineal dentro do teu cérebro ali, né? Se você pegar um canudinho da tua testa e aqui na tua nuca e colocar, imagina esse canudinho entrando bem no centro, onde esses dois canudinhos se encontrar, vai estar a tua glândula pineal ali, né? E a glândula. É a primeira glândula que se forma quando, quando o embrião é formado, né? Então, no embrião, a primeira energia, o primeiro traço de energia é exatamente a glândula pineal. E a glândula pineal é o que vai comandar ali, né, o teu chakra frontal, né, é o teu terceiro olho aqui que a gente fala, né, mas você pode falar chakra frontal, glândula pineal, aí vai ter a pituitária, vai ter a amígdala cerebral, não a amígdala da garganta, tá, gente? Não confunda as amígdalas, por favor. A amígdala cerebral, que ela é responsável pelo cérebro reptiliano, né, o luta e fuga, né, é o teu cérebro básico ali. Então, tudo isso tá junto falando com você. Aí a doença, ela aparece ali de forma energética, de forma funcional e de forma orgânica, né? Então, a doença, ela vai passar por esses três estágios. Percebe para você ver, gente. É um arrepio no corpo estranho, que você chega no lugar que você não queria estar. Ah, eu vou porque o fulano não me encheu o saco, né? Então, até quando você vai falar não, não para você e sim para o outro? O não que a gente fala pra gente tem um peso, porque esse não vem só do não, ele vem de culpa. Você fica lá na tua cabeça, eu podia estar fazendo isso, mas eu estou fazendo aquilo. Você vai fazendo um inferno astral dentro da tua cabeça, você não fica no lugar que você está, você começa a ficar naquele inferno astral, e isso vai fazendo o quê? Baixando a tua frequência, aí eu vou puxar tudo aquilo que não tem de bom ali no ambiente para mim, eu viro uma esponja, aí eu chego em casa com dor de cabeça, dor no ombro, aí o lugar tava uma droga. Mas isso eu fazia muito, sabe? Eu lembro disso quando eu era adolescente, assim, 15, 16, 17 anos. Eu não queria ir em tal lugar, mas para não contrariar meu pai e minha mãe, eu ia, né? Meu pai tinha uma mania de vamos almoçar na tua tia. E eu falava, puta merda, eu não quero ir lá almoçar na tia. Nada contra, minha tia fazia umas misturadas malucas, sabe? Da cunhada do meu pai. Ela misturava maçã, passas, ela fazia umas comidas Adoro. mas o Adoro. adolescente não é, né? É um Imagina, adolescente saco, né? de 27 anos atrás, mais ou menos, não era igual agora, né? Então,
Aí eu lembro que eu não queria ir. E toda vez que eu voltava da casa da minha tia, a gente passava o dia lá, eu voltava com dor no estômago. Eu desenvolvi gastrite com 20 anos de idade. Eu já comecei na faculdade com sintomas, assim, de gastrite que virou uma úlcera. Eu tive uma úlcera no duodeno com 22 anos de idade. Mas isso Jovem, veio né? bem jovem. Eu tinha umas, assim, queimações no estômago, assim, mas era o quê? Era eu falando sim para os outros e não para mim, né? E vem de toda aquela educação punitiva e restritiva, vai fazer o que eu estou mandando. E E quando eu, que você percebeu que realmente era por conta de algo que você estava fazendo contrariado? Esther, demorou, hein? Acho que eu fui até 25 anos com essa úlcera tomando omeprazol. Tomei omeprazol, tomei garrafada de Ribeirão Preto, eu nem sei nem tanta coisa que eu tomei, aquilo não melhorava. Até que eu passei na... Eu fiz assim, eu fui para fazer... Aí eu fui para psicóloga, daí o médico não sabia mais o que era, eu fui parar no psicólogo, a psicóloga falou para mim assim, você está somatizando. Foi a primeira vez que eu escutei na minha vida a palavra somatizar. Eu tinha 25 anos de idade, já estava quase terminando a engenharia. E assim, eu passei a faculdade inteira com dor de estômago, fazendo estágio, e aquilo para mim era normal. Eu tomava sal de fruta todo dia, eu andava com um pote de Eno dentro da bolsa, eu escolhi até o sabor, eu sei todo o sabor, abacaxi, framboesa, tradicional, tinha tudo dentro da... Era o seu Andava com... tangue. Era o seu tangue. Miotangue. E aquilo era Epocler dentro da bolsa, olha pra você ver. E aquilo foi se alastrando. E até que a psicóloga falou pra mim, você tá somatizando. Eu recomendo que você comece. Aí eu comecei a fazer terapia mesmo, com 25 anos. Aí a psicóloga tinha uma abordagem diferente, né? Ela tinha já uma abordagem de Jung. Aí ela foi me falando, vamos fazer isso. E aí eu fui tomando consciência. Daí eu fui vendo o que estava errado, o que não estava. Aí eu comecei a prestar mais atenção em mim, que foi onde eu consegui as coisas que eu estava buscando, né? E sair do país e morar fora, mas só a partir dos 25, gente. Dos 17 até os 25 eu sofri com dor de estômago, gastrite. E eu não... Por que que queimava? Daí eu fui entender agora, né? Depois de entrar em terapia, estudar para ser terapeuta, Uhum. estudar radiestesia, estudar psicoterapia, eu fui entender o que que o estômago faz. O estômago, ele é onde você recebe alimento, é o que você recebe do externo, né? Você está engolindo. O que que você está É engolindo? onde as coisas são, onde o alimento é digerido, né? É o sistema digestório, né? O que que você está engolindo que não digere, né? Aquilo ali, o corpo vai... Aquilo não vai passar para o intestino. Aquilo lá vai ficar naquela sensação de queimação, tá queimando, né? Ou o nó na garganta. Tem gente que tem prisão de ventre, ou diarreia, né? E o que que acontece ali? Né? Você não está digerindo uma situação, você está se anulando para uma outra pessoa. E entenda, gente, a pessoa mais importante é você. Ninguém está falando que, mas aí é ser egoísta. Tá? Quem vai pensar em você? Né? Igual eu falo, você está no avião, o avião vai cair, cai a máscara de ar, o que que você faz? Você põe primeiro no do cara do lado ou você põe em você? Exatamente. É sempre seguir essa regra, né? Do avião caindo, da máscara de Quem que você vai oxigênio. salvar primeiro? Se salva para salvar o Exatamente. outro. Não adianta você salvar o outro, daí, né? Então Não cada um tem tem que ser. como, né? Então, assim, eu acho que o fundamental, antes de qualquer coisa, é a gente ter esse entendimento, e eu não sei de onde veio isso na nossa cultura, né? De que a gente não pode ser egoísta. Não, agora não, meu amor. Bonjour, você pode dar bonjour, sim. Bonjour. Oi, Enzo, tudo bem? Aí, o que que acontece? Dá para ouvir? O que que acontece? Eu não sei da onde que veio isso na nossa sociedade, né? De que a gente não pode ser egoísta, né? Que a gente tem que sempre servir o outro, o outro, o outro. Talvez por conta da nossa cultura, né? Que a gente tem que ser, que a gente tinha que servir os portugueses, não sei, estou eu aqui delirando. Mas o importante aqui é a gente perceber que amor próprio não é egoísmo, né? Não, Que porque antes de qualquer coisa você tem que conseguir, você tem que se conhecer, você tem que ser honesto com você mesmo.
Porque se você pensar, eu vou fazer o bem pra mim e eu vou ser feliz, você vai irradiar felicidade. Gente feliz não faz o outro triste, gente, né? Ninguém faz ninguém infeliz, né? Você é responsável somente pela sua felicidade. E, Exatamente. e se você tem aquela felicidade genuína dentro do coração, dentro do ser, você chega no lugar, você irradia, as pessoas vão querer estar perto de você, né? Você vai atrair pessoas com a mesma vibe que a tua. Tudo vai melhorar, né? Tem Exatamente. tudo da escala da consciência, que quanto mais pessoas vibrando em gratidão e amor, você contagia exponencialmente outras pessoas, né? É impressionante. Exatamente. Se alguém tiver Exatamente. curiosidade de olhar sobre a escala da consciência, no Google tem, e ele ali explica que quanto mais alta a sua vibração, mais exponencialmente o ambiente que você está também fica. Então, Já foi esse feito um estudo, né? Nos Estados Unidos tem já um estudo, eu não sei se é relacionado. semelhante, né? Você está feliz, Exatamente. você vai atrair. Aí entra naquele caso, né? Fugindo um pouco do. Ai, eu só atraio tranqueira para minha vida. Eu tenho o dedo podre. Já ouviu Você isso? já várias Eu tenho o vezes. dedo podre. Minha irmã costumava falar isso. Enquanto ela ficava falando de dedo podre, imagina que ela tava, só tinha Não dedo podre. é? Realmente era só podridão que vinha. Agora eu faço uma pergunta para você, e foi uma reflexão que a gente Diga. estava fazendo esse final de semana, né? Se realmente existe essa ressonância, que a gente vibra na mesma frequência, vez ou outra a gente atrai umas coisas esquisitas, Uhum. né? A Vez ou gente outra. vez ou outra a gente atrai umas coisas esquisitas, seja, né, para a gente como terapeuta, para né, contribuir com uma pessoa. Então, a, sem querer entrar em nenhum teor religioso aqui, mas eu tenho algumas teorias. Uma que é para né, aquela teoria kármica para a gente realmente ser contribuição para o outro, né? Hoje, se eu Uhum. estou preparada para contribuir com uma pessoa, entre aspas, né, meio estranha, é porque eu tenho essa bagagem e eu posso contribuir de alguma forma. Então, mas de qualquer maneira, ainda tem alguma coisinha em mim ali que ressoou com aquele ser. Sim, porque nós somos seres cíclicos, né? Ninguém consegue ficar numa linear. A única vez que você vai estar linear é na hora que o teu coração parar, né? Pum. Aí você tá lá, flatline, né? Aí você Exatamente. tá linear. Mas nós somos cíclicos, né? Eu até costumo brincar aqui em casa. Eu falo, a gente é seno e cosseno o tempo inteiro, filho. Você tá lá no seno, no cosseno. Entendeu? O que você tem que tentar é acertar a curva do seno, né? A amplitude ficar um pouquinho mais perto do linear, pra você não ficar muito assim também, né? Então você tenta deixar ali, ó, vamos fazer um seno e cosseno mais perto. Então o meu filho brinca, você tem cada uma, eu falei, mas é uma analogia, né? Você não consegue ficar linear. Então vamos tentar trabalhar Exatamente. ali uma oscilação mais próxima da linearidade, né? É o engenheiro em nós, né? O engenheiro, é o lado engenheiro do Ainda terapeuta aqui. você tem que você tá no seno e cosseno o tempo inteiro, gente. Não adianta Faz você ficar parte. falando que, eu tô linear. Não, linear, você morreu. E Então, quantas vezes também a gente escolhe, né? Tá lá em cima, mas como que a gente contribui para a galera? Né? E eu não estou dizendo aqui que ninguém é melhor que ninguém aqui, não é não, o a gente caso. tá uma hora, a gente tá lá embaixo, uma hora a gente tá lá em cima. Mas o que a gente tenta trazer aqui? Quando a gente passa por um processo terapêutico, quando você mergulha nesse mundo de terapias holísticas, as integrativas, o que você consegue ver? Você consegue identificar o que você está fazendo. Opa, eu tô aqui na sombra, né? Vamos subir. É você mesmo, você se conversa com você conversa com o seu eu, com a sua criança interior, você vai para dentro de você e fala, opa, aqui não é um lugar legal para mim ficar muito tempo, né? Vamos subir. Então, é essa consciência, né? E aceitar que se eu fui para esse lugar não tão legal, né? Não tão nobre assim de sentimentos, tem um porquê, né? Por que eu tô me sentindo assim? O porquê qual foi o gatilho para eu estar se sentindo assim? O que me levou a atrair essa pessoa? Eu tenho em mim, né? Porque eu atraio aquilo que eu tenho em mim. Não adianta eu esconder, falar que eu não tenho, se eu tô atraindo é porque eu tenho, né? Então vamos lá trabalhar e ressignificar isso daí, né? É isso que não é que o Exatamente. terapeuta Vou não, fazer isso rapidinho aqui em mim, não é que o né? Deixa eu terapeuta não fazer isso tem, aqui rapidinho. né? O
Então é aquela coisa, né, da gente estar sempre tentando olhar. Gente, é o que a gente tenta falar para vocês aqui toda terça-feira, né? É você, Sim, não aqui. é o outro, né? Ah, o outro me tira do sério. Não, o outro não te tira do sério. É você que sai do sério. É você. Tá? Quanto mais tempo, mais rápido você aceitar isso e trabalhar isso, a vida que segue fica feliz, fica fácil. Você começa a tomar responsabilidade por tudo aquilo que você sente, não julgar, feio ou bonito, eu senti aquilo, por que que eu senti aquilo? E você começa a conversar com você mesmo, né? Aí tem o que eu vejo, muita gente por Uhum. aí, dor nas costas, né? É dor no ciático, é dor aqui. Mas a dor nas costas, lá no olhar da metafísica, o que que é? Você está carregando mais do que você tem que carregar. Quem é que você está querendo salvar além de você mesmo, né? Eu lembro de um livro, não sei se você leu, Carregando Esther, quando a mais gente do que. era criança, toda menina leu aquilo, a síndrome da Poliana, né? Tá- Você travou, Esther, peraí. Deu uma travadinha. Você deu uma congeladinha aqui, Esther. Será que voltou? Você tá. Você tá. Voltou, agora voltou. Voltou. Agora você voltou. Daí tem a parte do coração, né? Por exemplo, muita gente com pressão alta, né? O que que a metafísica fala sobre a pressão alta, né? É a ansiedade, gente. É viver lá no futuro. É ficar Exatamente. pensando no que não está acontecendo, né? E aí o que que você faz? Você traz uma carga a mais para o teu presente, aí a pressão sanguínea, o sangue, o fluxo sanguíneo não aguenta, né? É demais para ele, ele começa a fazer o quê? Vamos subir isso aqui, né? Aí a pressão vai, pum, lá em cima. Aí você É vai ter isso dor de aí. cabeça, aí pode ter um AVC, aí pode ter um infarto, aí palpita. Mas por que que você está ansioso? O que está no teu presente que você não quer olhar, né? Então, a doença, a parte da psicossomática que trata, que olha para a doença, não é que a doença é psicossomática, a psicossomática vai olhar para a doença com esse olhar de, tipo, fazer a pergunta, o que é que tem Isso. aqui, né? Perfeito. Então, você até teve esses dias o episódio da dor de cabeça, né? Você Exatamente. comentou o que que tem aqui, né? Que ninguém está imune, né? O que que tem aqui que eu estou fazendo demais, estou pensando demais, estou negando a mim, né? A dor de cabeça, ela tem muito disso daí também. Falando muito sim para o outro e muito não para mim, Sim, né? sim. Deixando de me enxergar, ou a enxaqueca, ela já abrange um pouco mais, né? A enxaqueca está envolvida em engolir coisas que eu não quero, né? Às vezes você acha que fala, mas não achei ruim. Às vezes você É mais achou, lá dentro, né? Mas lá dentro, né? O negócio é não tudo tá aquilo que legal. dá aquele friozinho, né? Aquela coisinha assim, né? É. E aí tem a pele, né, gente? A pele tem muito assim, muito urticária, dermatite de contato, né? As urticárias e as alergias de pele em geral, como que eu posso estar explicando para vocês assim? Eu não quero estar ali, né? Eu não quero estar. Só voltando um pouco, que eu acho que é interessante a gente colocar Pode isso voltar aí. para a galera. A pele, o que, que o que é o maior órgão do nosso corpo é a nossa pele, né? E é como a gente se mostra para o mundo, né? Como eu me mostro para você. Então, a minha pele reflete isso, né? Então, quando a gente Uhum. percebe, né, muitos casos, né, de eczema, de urticária, é o quê? É aquele incômodo que eu verbalmente não digo, muitas vezes porque eu não tenho consciência, né? Então eu não digo, vou dizer o quê? Para mim tá tudo bem, vida que segue, tá tudo ótimo aqui. Só que não, meu corpo está mostrando aqui. Tá Meu corpo mostrando, né? está Você tá ali mostrando esse coçando, incômodo. me tira daqui, né? Mas não é tira daqui. Aí a gente vai lá com remedinho, pomadinha tópica, mas não é aqui fora, é lá dentro. É onde você não quer estar. Alguém que está te incomodando, a presença de alguém que você não quer que esteja presente, né?
E isso acontece muito no ambiente de trabalho, né? Às vezes a pessoa trabalha por questão de que precisa, né? E aí tá em contato com alguma pessoa que eu não topo aquele cara que senta do meu lado, mas eu tenho que sentar do lado dele, né? Aí começa as alergias, aí começa uma gastrite, porque eu tô engolindo aquilo que eu não quero. O sistema nervoso começa com dor de cabeça, o corpo vai começar, né? Fala assim, eu não O quero, ela corpo não quer estar começa a aqui, sinalizar e falar, a olha, pessoa não é tua essência, você não quer estar aqui, você está fazendo uma coisa contrariado, né? Você está fazendo uma coisa exatamente. contrariada e aí ele vai, ele vai. E O tem que a muita coisa, gente gente, muita. Muito demais. O que a gente percebe, né, Marci, é que em muitos casos, o que a gente percebe muito são casos de eczemas infantis, né? Então, Uhum. muitos sintomas de alergia de pele nas crianças. E nesse caso, o que que acontece? Muitas vezes o que a gente percebe, né, na clínica é que elas estão tomando aquilo do pai ou da mãe ou dos dois. É, porque a criança, ela é como se fosse uma simbiose, né? Ela é uma esponja, ela é uma antena aberta, né? Ela é uma antena receptiva ali, ela ainda não tem filtro, né? A gente fala que é a moleira psíquica, né? Está aberta. Então, ela vai pegando e ela vai somatizar coisa que ela nem sabe por que que aquilo está apresentando. Mas o teu filho, a tua criança de menos de 7 anos, ela mostra muito mais, é o teu espelho, Sim, né? Se a criança tá com um comportamento estranho, tá com alergia, tá com dor de estômago, tá com dor de barriga, olha para você. É o teu espelho, porque o teu corpo já cansou de te sinalizar um monte de coisa, você não tá nem aí, a sua dor de cabeça já ficou, vamos tomar um remedinho ali que tá bom, vamos tomar a tua insônia, você vai lá e toma outro remedinho também e vai. Então o corpo já te mostrou dor de cabeça, insônia, dor de barriga, dor nas costas, você já tem uma cartela de remédio ali que você tá tomando. O que que vai acontecer? A exatamente. tua criança, o teu adolescente também, às vezes, com crise de rebeldia, vai te mostrar aquilo que você não quer ver. Sim. E aí você faz o quê? Ai, eu não aguento meu filho, ele tá me deixando doida. Não, olha pra você que ele vai parar de te deixar doida. Ele não consegue chegar e falar pra você, oh, mamãe, eu tô sentindo uma coisa esquisita vindo de você aí. Eu não tô Né? sentindo Bom se legal. fosse. Não Bom fala, se ele não sabe o que é fosse. também. Ele não sabe o que é também. Então ele começa ali, né? Com atitude, com rebeldia, com sintomas hiperativos, que eu já até publiquei Isso, a uma vez gente sobre a falou. Isso. megacognição, que criança pula, grita e vira cambota, isso não é hiperatividade, se se criança, né? Que nem diz uma amiga minha, nós tivemos a infeliz ideia de morar em caixa de fósforo um em cima do outro, e quer que a criança fique quieta, ela não vai ficar, né? A criança fica para correr, pular e gritar. É só você olhar aí que nós da geração de 40 anos aí, a gente estava na rua subindo em árvore, né? O tempo todo, né? O tempo todo, né? Nessa energia É, motriz, né? Queimando aham. energia motriz e gerando Então, mais ainda e ficando em mais equilíbrio. e aí a gente vai botando todo mundo dentro das caixinhas e dando um nominho para aquilo. E não é assim, né? A gente não pode estar tratando. Eu tenho isso, eu tô na prateleirinha ali da pessoa que tem dor aqui, dor ali. E para e pensa. Outro dia eu estava conversando com uma ex-professora do Victor, e ela até é engraçado ela falando. Ai, mas eu tenho dor aqui. Ah, mas a pessoa tem dor em tudo quanto é lugar. Daí eu falei pra ela, tá, mas por que você nunca parou pra pensar porque você tem tanta dor assim? Aí ela falou, não, mas isso é normal, eu sempre tive. Eu falei, não, em algum momento da tua vida você não teve, né? E aí a dor tá tão presente que a pessoa nem lembra mais qual foi a última vez É. que ela não teve Não dor. sentiu, né? Que não sentiu. Ah, eu não lembro. É. Para vocês aí que estão assistindo e pensem, qual foi a última vez que você teve alguma dor, né? E aí você começa a fazer ali a retroceder, né? Retrospectiva. Tá, doeu agora, o que que eu fiz antes? O que que eu fiz antes? Aí você vai Isso. voltando até um momento que você não estava com dor. Aí você começa a perceber o que que você fez para dar aquela dor e começa a ressignificar aquele comportamento, aquela atitude, né? Então, tem um livro muito legal que ele é do Michael Obi, eu acho que é Obi, não lembro o sobrenome dele. Fala assim, me fala onde que dói que eu te digo o que que é. É bem engraçado, Exatamente. ele tem uma pegada bem leve, assim, até meio humorística de falar, mas ele também Aham. fala dores, né? Não tão.
tecnicamente quanto o Val Capelli. Mas ele fala numa pegada mais engraçada. Se você é da vibe mais leve aí, eu recomendo que leia. Me diga onde dói, que eu te digo o que é. Uhum. E tem várias... uma coisa que eu queria falar é da dor de cabeça, porque o meu filho tinha muita dor de cabeça. E para eu perceber por que doía a cabeça dele. Foi uma investigação longa, 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 de uns 2 anos. Aí eu descobri o que doía a dor de cabeça dele. Era a escola. Ele não gostava daquela escola. E aí eu comecei a ver por que ele não gostava daquela escola. A escola é boa, a escola é maravilhosa, uma das melhores aqui da cidade. Aí eu comecei a ver, tá, mas ele não gosta. Toda vez que ele entra na aula, eu pego da escola, tá com dor de cabeça. Tá com dor de cabeça. Voltava da Todo escola dia com com dor dor de de cabeça. cabeça. Tava com dor. E aí teve dias que ele já tava assim, ele acordava, vestia o uniforme e já ficava com dor de cabeça. Só de pôr o uniforme da escola já começou a ficar com dor de cabeça. Aí eu comecei a estudar essa parte, levei em neuro, aí foi diagnosticado com enxaqueca. Eu não dei o remédio da enxaqueca depois que eu li a bula. Falei, eu não vou dar isso aqui. Aí eu comecei a trabalhar com florais. E aí o que eu fiz? De tanto o floral também não estava dando certo. Eu comecei a conversar com ele. Eu falei assim, o que está acontecendo? Por que dói a cabeça? Eu não gosto da escola. Então vamos sair da escola. Na hora que eu falei para ele, vamos sair da escola, sabe assim, parece que eu tirei um peso das costas dele. Aí eu falei pra ele, então vamos escolher outra escola. Aí fui com ele em algumas outras escolas, escolhemos uma menor, né? Não é, assim, aos meus olhos, uma boa escola, assim, ele vai aprender tudo que ele precisa ali. Não, não vai. Mas é o que ele dá conta de ir e que não tem dor de cabeça, gente. Uhum. Isso eu troquei ele de escola no 6º ano, ele tá no 8º agora. Ele não teve mais dor de cabeça, e era enxaqueca mesmo que ele tinha. Ele chegava a ter vômito e diarreia depois que ele voltava da escola. E passava até umas 5, 6 horas da tarde deitado no escuro. Uau. E era simplesmente dia sim, dia não. Aí você vê uma criança de 10, 11 anos passando por isso, você fala, gente, que é isso? Não tá certo. E aí eu troquei de escola. Então, às vezes, a criança também não está conseguindo gerenciar aquilo que ela tá, o meio que ela tá, né? E aí, na Exatamente. investigação de cabeça, eu comecei a olhar para mim, ver o que estava errado comigo, e não achava. Eu falei, tem horas que não é só com a gente, você tem que olhar o que está acontecendo no mundo da criança também, né? E foi eu trocar ele de escola, dor de cabeça, praticamente zerou. Lógico que Porque ele tem quando ele fica muito, sim, muito e tempo no porque computador, aí é outra coisa, né? mas o importante é a gente estar atento a todos esses movimentos, né? E buscar um diálogo mais próximo, né? Existem crianças e crianças, existem crianças que se abrem muito rapidamente e conta tudo com grandeza de detalhes. A minha turminha aqui de casa não é assim. Então, a O minha meu também não, o meu fica quieto, ele aguenta a dor até o último estágio. Eu via que ele estava com dor quando ele começava a vomitar. Ele não falava que a cabeça estava doendo. A pessoinha ali aguentava até o estágio de começar a vomitar. Falei, mas tá vomitando do quê? Aí depois que ele sim, vomitava, aí ele falava, minha cabeça tá doendo. Desde que hora tá eu, doendo? Desde a hora que eu sim, saí do colégio. eu tenho uma história interessante também para compartilhar, que também aconteceu aqui em casa, que, e para você ver como é importante a gente estar atento a esses movimentos, né? Aqui, Uhum, assim, as crianças sempre nadaram desde sempre. Eu nadei quando criança, acho legal, acho importante, enfim, e estimulo isso neles. E a Emma sempre apresentou assim um desenvolvimento maravilhoso dentro d'água. Sabe, quando você vê assim que é dom mesmo, faz sem uhum, esforço nenhum. Então, assim, tem tudo para ser campeã olímpica, se quiser, tá? uhum, Mas não gostava de competição, de jeito nenhum. De jeito nenhum. uhum. Enfim, a gente sempre estimulou aí nos festivais e tal, só para participar e tal. E assim, fazia de qualquer jeito, chegava lá, dava pódio, enfim. Até que a gente tentando estimular para ver se pegava gosto pela coisa, né? Teve um campeonato no Corinthians que ela foi competir. E ela não queria de jeito nenhum, e a gente fazendo uma pressão para que ela tomasse gosto, para que saísse daquele ambiente.
que fosse Uhum. lá, se visse no meio de mais atletas e tal, de repente, né, vai que dá aquele clique, né? E daí, na semana da competição, ela acorda com muita dor, muita dor, muita dor. Levei no hospital e ela estava com uma crise de apendicite. Tá Nossa, muito no começo, mas foi o suficiente. Então, assim, chegamos, internamos pela manhã, à noite fez a cirurgia. Dia seguinte a gente veio embora, estava bem no comecinho mesmo. Mas foi o gatilho que precisou para dizer: estou fazendo isso aqui contrariada. ela estava somatizando tudo aquilo que ela não queria engolir, né? Ela estava engolindo no sistema digestório dela, estava indo lá para o intestino e estava indo lá para o final, né? Ela Você não queria percebe? contrariar. Na hora, no que eu vi aquilo, eu falei apendicite. Na hora, naquela semana da competição, eu falei: a partir deste momento eu não faço mais pressão nenhuma para esse menino. Não faço. Não, não, a pressão é horrível. E a gente faz sem perceber que está fazendo. A gente faz para o teu bem. A gente precisa, é o que eu sempre digo, a gente precisa entender a competência da criança. A criança ela é Exatamente. competente nos E sentimentos vai dela. falar, que não é? Não é falta de dom, não é falta de nada, mas tem algo nela que não sabe lidar com aquilo ainda. Vou fazer o quê? Vou deixar ela ficar doente? Não Não, e a vou. gente tem, é um papel muito, é uma linha muito tênue, né, Esther? A Muito. pressão e aí, eu não gosto da palavra limite, né? Eu falo assim, ai, criança tem que ter limite. Não, eu acho que não tem que, a palavra limite te limita, né? Já Limitar é te ficar ali dentro limita, né? daquele quadradinho. É, Não tem que ter limite, não. Tem que ir, ó, vai, voa longe. E ver o que é verdade pra você. Eu sempre falo pro meu filho, o que é leve pra você. Se for leve, é seu. Se não é, exatamente. não faz. Não é porque eu Exatamente. tô falando. E aqui eu também, a gente não tá querendo falar pra. Cada um tem seu filho, faz do jeito que quiser, né? Exatamente. Eu estou dizendo o que aconteceu aqui e como que Também falo funcionou do jeito que aqui. eu falo, eu faço com o meu, né? Até o meu marido fala pra mim Exatamente. assim, o Victor, ele é uma criança tranquila, criança não, já é adolescente, pré-adolescente, né? Ele não gosta da palavra pré-adolescente nem adolescente. Eu falo, não, você é um jovem rapaz. Aí ele olha pra mim e dá risada. Que não Aí é eu nem falo lá assim, nem cá. nem lá nem cá, né? Aí, porque ele é mais tranquilo e às vezes assim a tranquilidade dele aparece assim como, ele não tem vontade de fazer nada. Eu falei, não é que ele não tem vontade de fazer nada, a gente tem que respeitar, porque eu estou mais agitada e ele não é. Às vezes eu fico olhando assim, falando, nossa, mas não parece comigo, né? Às vezes eu vejo assim que a tranquilidade dele é para equilibrar a minha agitação, porque imagina todo mundo agitado, que loucura que não ia dar, né? Nossa, ia Então a ser um gente fuzuê, né? É imagina, né? interessante. E a gente saber respeitar realmente, né, os limites de cada um, o tempo de cada um, né? Não é porque é aquela verdade de nadar, de ser atleta, de competir, tarará, era a minha É que verdade. você via, né? Ela falou, nossa, ela pode ser o Michael Phelps, né? Mas ela não quer Entendeu? ser o Michael Phelps. A gente via, a professora é campeã olímpica também, ela falava, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, mas ela não quer, não Ela não quer, quer, não é tanto a é que verdade dela. o O corpo corpo dela falou dela pra você, olha, gritou, e e o daí corpo naquele grita, momento. gente, grita muito, e a gente precisa começar a prestar atenção, né? Se você apresenta uma simples dor de cabeça, um desconforto no estômago, sabe? A parte respiratória e a parte digestória, elas são, assim, as primeiras a dar o boom, né? É o Sim. estômago, e é rinite, é bronquite. A rinite e a bronquite também tá ligada àquilo que você não tá querendo botar para dentro, né? Porque o ar entra. O ar é o que entra. O que, que eu não quero É, que entra, que tá entrando. Daí eu desenvolvo a rinite, ela tem. Eu tenho rinite. E assim, só depois que eu ressignifiquei a minha rinite, deixa eu falar para vocês aqui, que ela parou de ser tão crônica. Eu tinha rinite muito crônica. Acho que você lembra, né, Esther? Eu sim, espirrava na baia sim. do lado. Você O lembra quando eu tempo buscava todo, saúde? não é? E o tempo todo com a voz super anasalada, super Sim, congestionada, né? rouca. E aí eu fiz plástica no nariz, né? Não adiantou nada, gente. Não adiantou nada. Porque, né, fui lá consertar o encanamento, deixei o nariz assim, ó, top. Não E adiantou nada. escolhido.
O importante é que ficou lindo. Ficou Você lindo, né? tentou, tentei, Ficou lindo. tentei. Mas não resolveu. Eu tive que ressignificar a rinite. O que que eu tive que ressignificar? Lá na minha infância. Lá na minha. Ai, a Lu, eu lembro. É verdade, né? Eu lembro. Espirrar. Já chegava de manhã, né? Espirrando. Entrava pra dentro do escritório, espirrando, sentava É a criança ranhenta, né? Que ranhenta. volta A lá na criança infância, né? ranhenta. É a criança E ranhenta. eu ressignifiquei essa rinite, gente, não tá fazendo muito tempo, não, uns 2 anos, porque eu fiz plástica 7 anos atrás, não resolveu, eu falei, o que que é isso aqui? Eu comecei a ver que é o que que eu não é, o que que eu deixo entrar, que eu não quero deixar entrar. O julgamento das outras pessoas. Eu dava muita bola porque os outros pensam de mim. Muita, muita, muita mesmo. E aí o meu corpo, a minha essência, né? Mal-humorada espirrando. Ai, Lu! É quem que fica de bom humor espirrando o tempo inteiro, gente? É um atrás do outro que você não consegue nem tomar fôlego. Mas percebe, né? Daí a gente não consegue nem perceber o que que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, né? Porque o negócio tá tão lá Né? atrás que você não O, sabe nem de onde é que o mau veio. humor, né? E eu comecei a ver o que que é a minha rinite. Comecei a estudar, mergulhei em cima. Falei, o que, alguma coisa que entra que eu não quero que entre. Aí eu comecei a ver, é o julgamento das outras pessoas. Ai, o que que vão falar de mim? Ai, sabe? O julgamento das outras pessoas. Agora eu tô assim, dane-se porque você pensa. Eu não tô nem aí. Sinto muito falar isso aqui, mas não tô mesmo. Às vezes Assim, com muito as pessoas amor, falam pra mim, né, Márcia? Assim, com muito amor, a gente fala assim, veja em você o que tem em mim sabe? que te Agora, eu já incomoda. sou menos florzinha que é externa. Eu já falo, tá, dane-se. Lasque! Você vai te catar, né? Mas eu ressignifiquei isso. E assim, lógico que uma alergia, se eu passar no meio da plantação que tá colhendo trigo, é lógico que eu vou espirrar, né, gente? Porque até você que não tem nada. Mas eu não tenho mais, assim, todo dia acordar e já usar naridrim, meu soro e sei lá mais o que para desentupir nariz. Gente, é assim, na hora que você percebe o que que é e você começa a falar. Quando eu sinto que o meu nariz está coçando e que eu comecei a espirrar, eu paro e penso, qual é o julgamento que eu estou levando em consideração? Sabe? É automático, já faz assim, ó. Aí eu O que paro, que converso foi que eu comigo deixei mesma. entrar, né? O que que aconteceu Aí que eu deixei entrar? questão de meia hora, 40 minutos, vai sossegando. Olha que coisa mais interessante isso aí. Quem tem rinite faz aí. Ou é Não é? julgamento, ou é briga, sabe? Está em ambiente que tem muito tumulto, muita briga, porque a rinite ela tá ligada a julgamento das outras pessoas e ambiente estressante, brigas, sabe? Brigas E assim, olha só como que são as coisas, né? E daí a gente também aprendeu lá na aromaterapia, né? Que uhum. em crises de rinite, um efeito anti-histamínico, a gente pode tomar a menta e a lavanda. E o que que elas fazem? Acalma, Acalmam, né? relaxam, Acalma, abre caminho, né? A menta ela abre e a caminho. menta na parte espiritual, ela abre caminho com os pais, principalmente com o pai, né? Aí você, por exemplo, se você tem rinite aí e não é julgamento dos outros, qual é a tua relação com o teu pai? Não mãe, tá? É, Pai. É interessante isso daí, né? Então você vai ali muito. cutucando. A Lu até colocou que eu tinha rinite super atacada e agora não tenho mais, nem percebi que tinha acabado. Olha que beleza, Lu. Você Você vê? tratou a rinite sem nem saber. E é isso Você que se eu livrou de falo, um né? fardo da vida, hein? Você se livrou de alguma Exatamente. coisa. Não é? E aquele negócio, a gente vai deixando, essa grande beleza da aromaterapia e a luta aí para validar isso, né? Tanto ela quanto o filho dela passaram por processos onde a gente utilizou várias ferramentas, e a aromaterapia foi uma delas. E aí é que tá, eu falo assim, gente, contra a gente rabugenta, põe um cítrico lá. Rabugento, né? Mas aí você tem que ver se o rabugento não tem rinite também, porque eu era rabugenta por causa da rinite, não Pronto, era porque. pronto. Né? O rabugento tá rabugento porque ele espirra toda hora, não consegue respirar, tá ranhento, catarrento, Você cuida né? sem E saber e lógico. resolve sem saber. Então, assim, para quem quer ter consciência, é sensacional, mas para quem ainda não quer também, entendeu? Tem para tudo quanto Uhum. é jeito. Não, a aromaterapia, por isso que eu falo, é tudo terapia integrativa, gente. A Sim, técnica não trabalha.
caixinha. Então É. você vai ali pesquisar na psicossomática, daí você vai para uma terapia, daí você vai para um Theta Healing, ressignificar alguma coisa, baixar uns downloads Pronto. bons aí, que não presta, tira o que não presta, bota o que presta dentro. Então, é a sua consciência. O que a gente está propondo aqui é, com ideia, com bate-papo, com dar risada, o que faz sentido para você e vai atrás. Vai atrás do que faz Exatamente. sentido para você, né? Não tem que ficar sofrendo com o julgamento dos outros como eu fazia, não tem que ficar pressionando o outro para fazer aquilo que você quer, né? Então, A no gente caso, não você quer precisa nadar? se encaixar, a gente não precisa se Não, encaixar em nenhuma caixa, né? A gente não precisa também fazer com que os nossos filhos se encaixem em uma caixa, né? É aquele negócio, o padrão existe para você quebrar. com certeza, né? E assim, nós somos diferentes, né? E a gente quer ficar todo mundo igualzinho. Mas não é todo mundo igualzinho. E aí você querer ficar igualzinho é que tá trazendo Te sintomas para limita, você. te Você está limita. somatizando, você está somatizando no mau humor, na rinite, na dor de cabeça, na cólica, né? Tem outras coisas aí da cólica também, não vamos entrar nisso, mas tem muita coisa. Eu recomendo que, gente, vai na internet, tem para baixar. Tem, não vamos fazer apologia à pirataria aqui não, mas tem, tá? Mas manda Quem quiser inbox, comprar, né? Tem quem quiser dúvida. comprar o livro também compra. Pode comprar lá na Amazon tem. Mas se você quiser ler trechinhos de resumo do livro, digita lá no É. Google. Metafísica da Saúde, problemas respiratórios. Vai aparecer ali um trecho do livro para você ler. Tem a parte Exatamente. da endócrina, tem a metafísica da saúde só para mulher, falando de útero, de miomas, de fibromialgia. Tem várias. Começa a pesquisar o que tem por trás desse sintoma de repetição que você está tendo, né? Começa a olhar. Exatamente. E tem dúvida, manda inbox, né, Márcia? A gente está aí para ser contribuição, Sim, né? se a gente foi contribuição com vocês, pergunta, pode mandar direct para mim perguntando, terei o maior prazer de estar explicando para vocês. A Esther tem técnicas maravilhosas aí, aromaterapia, teta healing, barras, constelação. Então, o menu tá na mesa aí, gente. Escolhe o O prato. cardápio é vasto aqui, né, Márcia? É É vasto só aqui, entendeu? Então, querer. Então, o que que você você vai escolhe? o que você vai escolher hoje, né? Você vai escolher ser a melhor É, versão de você mesmo, porque não se é isso aí. compara, gente. Não se compara com ninguém. Você é um ser único. E você tá onde você Você e precisa você estar. mesmo. Você tá no lugar que você precisa estar para trabalhar aquilo que você precisa trabalhar, né? Quando você não começar a trabalhar aquilo que você precisa trabalhar, aquela doença vai ficar lá te incomodando, aquela situação vai ficar ali te Exatamente. incomodando. Então, olha para isso com consciência e comece a E com investigar. carinho, né? Com consciência, com Sem se julgar, carinho, né? Não fica julgando. com Você muito não deve se acolhimento. Não se julgue nem aceite o julgamento do outro, senão você vai ficar rabugento espirrando que nem eu. Como você era, né? Como você Por- era. A Esther É e a isso aí. Luciane lembra, né? O antes e depois. Vamos fazer, né? Exatamente. Mas não tem jeito, Esther, não tem jeito. Mas é Depois, maravilhoso. o antes É já era. maravilhoso ver essa evolução, né? E eu acho que a gente é o melhor estudo de caso, sabe? Claro que a gente tem vários na clínica, né? Que a gente consegue contribuir com várias pessoas a cada dia. Isso é uma bênção, mas tudo começa aqui, tudo começa na gente. E aqui é onde a gente tem ação, só aqui, Uhum, só. É você com você mesmo, né? só. E cuidar de você. E você mora dentro do teu corpo, né? Presta atenção no teu corpo, presta atenção na tua É, casa, cuida dela, é. né? E E como o que você está pessoal cuidando dela, né? Como que você está Você é uma cuidando dela? plantinha, como é que você está cuidando? Você precisa de sol, você precisa Exatamente. de amor, você precisa de carinho, mas não necessariamente que o outro dê isso para você. Você mesmo pode se dar amor, carinho, respeito, né? Sim, Quando você faz isso com você, você emana aí. E daí é. fica, fica essa reflexão para vocês essa semana aí. Presta Exatamente. atenção. Mandem também no inbox o que vocês querem saber na semana que vem. Tem algum insight para a próxima semana, mais? Não sei, Esther, a gente pode Vamos falar pensar com sobre. carinho. Vamos pensar com carinho, mas tem coisas aí para a gente falar, né? A Ai, tem metafísica muita ela é coisa. muito vasta, né? A Sim. metafísica da saúde é muito vasta. As experiências, assim, tem muita coisa para falar. A gente não falou nem a
nem o topo do iceberg, porque tem Vamos muita coisa continuar aí. falando da metafísica da saúde, então? Vamos falar assim, a gente pode estar. Mandem aí, pessoal, o que, que vocês que assistiram a live aí querem saber relacionado a que parte do corpo, né? Sistema, a gente falou um pouco hoje Isso, do digestivo e do respiratório, mas aí tem o sistema nervoso, tem o sistema da coluna. A coluna, ela fala muito sobre a gente, que a coluna nos sustenta, né? Ela é a nossa exatamente. sustentação. Tem os joelhos e pés também, tem gente que tem dor no joelho ou dor no As pé aí, tem articulações, gente, né? tem As muita coisa, articulações. tá? As articulações, né? Artrite, artrose, por que tem isso? Tudo isso tem uma explicação. Então, quem assistiu a Exatamente. live, eu convido vocês a mandarem aí pra gente, pode ser no meu último, no direct mesmo, ou no comentário, um Manda post da direct gente. pra gente, isso. Manda direct e pra gente e já ir pontualmente em algumas áreas do nosso corpo para a próxima semana. Já tá, pra gente dar uma pesquisada pra não falar besteira, né, gente? A gente tem que estudar pra não falar besteira, né? Também não É sabe tudo porque de daí a cabeça, gente. né? Não, é legal a gente vir, a gente estudar e para ser contribuição bem pontual para vocês, né? A gente sabe que, né, depressão, ansiedade são questões aí, né? Falar nisso, sexta-feira vai ter uma masterclass aí que eu vou falar sobre depressão. Olha que Então, legal. fiquem ligados. Eu ainda não lancei o horário da masterclass, mas sexta-feira vai estar aí. Fiquem Olha que joia, ligados. gente. Vamos assistir a nossa peça externa aí sobre depressão, que tem tudo a ver Falar. com viver no passado, né, gente? Não é? Ficar ali vivendo no passado, você vai ficar depressivo, nostálgico, né? Então tem que prestar Exatamente. atenção. Você só tem controle sobre o presente, né? Presente é agora. Exatamente. Então, gente, vou Exatamente. E encerrar aqui, porque já agora está a dando gente se tchau. despede de vocês. Gratidão, Marci, por ser Beijão, tanta Esther. contribuição incrível para você. Como sempre, conversar com você assim ilumina o dia. É Eu já fico maravilhoso, nossa, parece que a gente estava a internet proporciona isso que eu acho muito legal, né? Parece que a gente está uma do lado da outra realmente, né? não E nós é? estamos É aí a maravilhoso. 1.000 quilômetros de distância, né? Ela está em São Paulo e eu no Paraná. Só, A distância é longa, mas a energia para você ver, né? Tudo é energeticamente, gente. A energia a gente manda exatamente. de longe e de perto, né? Nós somos todos conectados, né? Então vamos se atentar à Exatamente. nossa energia aí. Parece Uma que foi boa ontem que a semana gente para estava todos. cada uma numa costa, né? Da América do Parece, né? Norte, e Aí, agora a gente já está separada de novo, um pouco de mais novo, perto, né, Márcia? um pouco mais perto, mas continua. Mas assim, a energia, ela nos permite que a gente esteja próximo, né? É muito interessante Exatamente. isso aí. A Lu também está longe, né? Mas assim, eu sinto que eu estou próxima da Luciene, de você e de outras pessoas que estão em São Paulo ainda e eu não. Mas Exatamente. é pela energia, né? Então, cuidado com as pessoas que você deixa entrar no teu campo energético também. A gente levanta barreiras aí e porque fica no teu campo. E depois você fala, eu não sei porque eu estou sentindo isso. Será É. que você não sabe mesmo? Quem é que você está deixando entrar que não pode entrar, né? Então É fica que não essa reflexão deveria, para que não é vocês. tanta contribuição para você, né? Enfim, e isso para a vida, né, Márcia? Vale para a vida. Isso é para tudo, né? Isso é para tudo. Gente, obrigada por ter É isso assistido. aí. Compartilha aí, ó, manda aviãozinho, eu vou deixar salvo aqui É no isso aí. feed, vai ficar salvo no Legal. IGTV. Mas Show de compartilha a bola. conversa de hoje aí. Obrigada, Esther. Bora, Beijo para você. gratidão. Até semana que Até vem. semana que vem. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.